Os princípios básicos da hereditariedade, olha, nós temos como genética, né? Vamos entender primeiro o que é genética. Genética é a área da biologia que estuda o DNA, nosso material hereditário, encontrado no núcleo de nossas células e também em algumas organelas, tais como mitocôndrias e cloroplastos. A genética estuda como este material hereditário se transmite de geração em geração, o modo que ele se expressa e como ele pode ser alterado. Então, olha que interessante, esse é o pensamento que nós vamos ter dentro dessa análise de genética. Nós vamos entender como é a transmissão de geração em geração desses genes, como ele se expressa dentro de um organismo e como eles são alterados com o passar do tempo. Entender que algumas possibilidades dessas alterações podem trazer o quê? Podem trazer para nós algumas consequências que interfiram na formação de imagem, interfiram na visão, interfiram no sistema visual, interfiram na vida, no pensamento de um contexto total, no pensamento de um organismo, tá? Então é interessante, é importantíssimo esse entendimento a respeito de genética, para aí sim nós podemos abordar ali na frente outros tópicos. Genética é importante na formação ali da ótica pediátrica. Quando nós formos falar a respeito de pediátrica, é interessante que nós já tenhamos o conceito de genética entendido. Quando nós formos falar a respeito de patologia, é interessante que nós já tenhamos o conceito de genética entendido, hereditariedade entendida, que algumas patologias são genéticas, algumas alterações fisiológicas são hereditárias. Isso também vai implicar na abordagem mais específica dentro de ótica. Então, até mesmo na compensação ótica, nós temos que entender que pode acontecer variação genética que vai alterar também a compensação ótica. Então, esse processo é importante, e isso daí que vem a transmissão de geração em geração, entender se esses fatores foram de geração em geração, entender se aqui nós temos patologia porque veio dos pais, veio dos avós, ou então se essa compensação ótica tem essa dificuldade por conta de algum desenvolvimento genético não correto, tá? Então nós vamos observar isso dentro dessa análise mais ampla de genética. A herança genética, olha, herança genética se refere à transmissão de características ou informações genéticas de geração para a próxima. Os genes, que são segmentos do DNA localizados nos cromossomos, são os portadores de informações genéticas que são passadas de pais para filhos durante a reprodução. Então, nós temos aqui várias possibilidades. No próximo slide vai mostrar, deixa eu passar aqui para o próximo slide para vocês verem, olha. Mas nesse pensamento, no próximo slide, aqui nós já temos uma informação, já temos uma noção maior. Então, aqui nós temos pai e temos mãe, temos um gene positivo e um gene negativo. Desse gene negativo, nós teremos algumas consequências. Dessas consequências que nascem do cruzamento genético entre o pai e mãe, nós podemos ter algumas possibilidades. Como, por exemplo, aqui, um gene positivo com um gene negativo, nós podemos ter como herança somente um gene positivo. Ou nós podemos ter como herança um gene positivo, no caso aqui, um filho, um menino, com os genes herdados do pai, ou nós podemos ter uma menina com os genes herdados da mãe, tá? Ou a possibilidade, ainda assim, de genes do cruzamento entre pai e mãe, de termos um menino com a maior formação genética derivada da mãe, ou uma menina com a maior informação genética derivada também da mãe. Ou podemos ter uma menina com todas as heranças hereditárias genéticas somente do pai. Olha a possibilidade: mãe, mãe, pai. Ou podemos ter ainda somente uma menina com todas as informações genéticas somente da mãe, com toda a herança genética somente da mãe. Ou, consequentemente, um menino com a herança genética herdada da mãe, ou uma menina com a herança genética herdada do pai ainda. Então, essas são possibilidades que nós temos dentro de um cruzamento genético.
dentro do entendimento de uma herança genética. Aqui nós podemos brincar, nós podemos falar a respeito, por exemplo, vocês vão ver isso lá na frente, mas aqui nós poderíamos fazer uma alusão a uma patologia. Essa patologia, caso essa pessoa que tenha essa patologia, a possibilidade, essa pessoa aqui, vamos falar da mãe. Caso a mãe tenha essa patologia, a possibilidade dessa criança ou dessa pessoa nascer com essa alteração herdada, olha, nós temos aqui a possibilidade um, temos a possibilidade 2, temos a possibilidade 3, a possibilidade 4, a possibilidade 5. Então, nós temos várias possibilidades dele nascer com essa patologia que a mãe tem, geneticamente ou hereditariamente transmitir para o filho, ou para o feto, ou então para a formação que está acontecendo dentro do útero. Ou não, ou ele também pode nascer, olha, dependendo da herança, pode nascer sem, olha. O cruzamento do pai com a mãe pode nascer sem, aqui pode nascer sem essa patologia, pode nascer sem essa patologia. Então, essas são as várias possibilidades, são as várias análises das heranças que nós temos dentro desse pensamento. E assim, consequentemente, nós temos também, olha, na cadeia genética, né, na cadeia hereditária, nós temos a junção também, o cruzamento também dos filhos com uma terceira pessoa, que seria os netos daquilo que nós temos na primeira observação. Então, o interessante, o pensamento que nós temos dentro dessa análise, dentro da herança genética, é que a herança genética pode acontecer variações, e variações específicas de acordo com o gene, de acordo com a possibilidade do gene, tá? Então, vocês vão ver, vocês vão entender ali na frente quais são os tipos de gene, como os genes funcionam, para poder ter esse resultado mais para frente, tá? E pensem assim, quando eu vou usar isso em ótica? Quando eu vou trabalhar isso em ótica? Eu vou trabalhar isso em ótica quando tiver uma alteração genética, essa patologia que eu falei, ela poderia ser uma patologia genética que interferisse, ou não uma patologia, ela poderia ser uma alteração genética. Vamos citar o exemplo aqui, uma heterocromia. Heterocromia, que é a diferença da cor da pupila, da íris, desculpa. A diferença da cor da íris em relação de um olho em relação ao outro. Então, no caso da heterocromia, não necessariamente, dependendo do fator genético, não necessariamente todos os filhos terão. Vai depender dessa combinação que é apresentada aqui dentro desse protótipo, dentro desse slide. Tá? Então, é bem legal esse pensamento nesse sentido.